Seja muito bem-vindo à 10 em Instante. Esta semana vamos-lhe falar de poupança. Connosco temos em estúdio João Moraes Barbosa, coautor de Manual da Poupança. João, em primeiro lugar, obrigada por estar aqui, por trazer um tema que é tão pertinente. Enfim, a minha primeira inquietude em relação a este tema é exatamente, será que é possível poupar nos dias que correm? Cada vez é um desafio muito mais agressivo, cada vez o Estado nos obriga a fazer grandes sacrifícios, é um facto. Agora, aquilo que nós vemos é que, por um lado, em situações de crise económica, as famílias conseguem aumentar as suas poupanças, naturalmente têm que fazer muitos sacrifícios, mas o que vemos é que tem estado a aumentar significativamente a taxa de poupança das famílias. Portanto, isto mostra que as famílias estão a conseguir poupar, por um lado. Por outro lado, essa é uma questão que eu coloco muitas vezes às pessoas a quem dou formação. Será que conseguem poupar? E a primeira reação é sempre, eu não consigo poupar. Só que nós depois começamos a partir um bocado do problema. Em primeiro lugar, procuramos que as pessoas se percebam qual é a sua situação atual e as pessoas não sabem. E muitas vezes esquecem que estão a poupar, porque tornam o processo tão automático que estão a poupar. Pessoas que têm PPRs, que têm aquelas contas em que o banco obriga a fazer transferências automáticas para uma conta à parte. As pessoas estão a poupar e não sabem. Portanto, eu digo que sim, que é possível poupar, apesar de ser cada vez um desafio maior. E 2014 vai ser um desafio grande, 2013 ainda grande, também vai ser bastante grande e, portanto, mas é possível. Oh, João, quando analisa a situação, que também faz isso, analisa diversas situações de pessoas distintas, isto é uma folhinha de Excel, literalmente, começa a prever o que entra e o que sai, portanto é o balance sheet de entradas e saídas de dinheiro. Como é que faz? Como é que funciona? Imagino, quem nos está a acompanhar do outro lado, como é que pode tentar fazer? Ver o quanto é que ganha, custos fixos, como é que funciona em termos de mindset? A nossa postura passa, em primeiro lugar, por identificarmos claramente quais é que são as receitas que são fixas e as receitas que são variáveis. E isto pode parecer muito simples, mas as pessoas esquecem-se de o fazer e quando não aparece uma receita variável, cada vez é mais comum as horas extra, os feriados que as pessoas trabalham, etc. Isso desaparece, as pessoas fizeram um planeamento das suas despesas com base numa receita que, entretanto, não aparece e, portanto, depois vão cair em endividamento ou redução da poupança. Portanto, identificamos qual é que é o nosso rendimento fixo e o variável e depois tentamos partir todas aquelas despesas que nós vamos tendo todos os meses, distinguindo claramente o que é essencial e o que é não essencial. Nós aqui fazemos esta distinção clara para que as pessoas consigam, e até chamamos ao não essencial o desperdício. Não aquele desperdício como nós conhecemos no dia a dia, gastar mais água, luz, etc. Não é isso. Se eu tenho que cortar em algum lado para fazer face às despesas essenciais, eu vou cortar naquelas que não são essenciais. Portanto, fazer esta distinção clara. Há quem faça em Excel, há quem faça com um papel e uma caneta. Sim, estou a usar uma expressão. O que nós fazemos, o que nós tentamos que as pessoas façam é pelo menos uma vez, durante um mês, no ano. Pelo menos, porque as pessoas quando ganham consciência real de onde gastam o dinheiro, vão cortar. Pessoas que gastam demasiado em tabaco, ou jantares, ou o que seja, as pessoas ganham consciência e isso vai forçá-las a fazer uma alteração de comportamento. E é este o principal foco. Não é aquelas sugestões de poupança. Isso acaba por ajudar, mas aquilo que nós procuramos é que as pessoas questionem, será que a sua vida em termos de consumo faz sentido? Se calhar não faz, ou se calhar faz, mas aquilo que nós queremos é que as pessoas questionem. Em que é que, enfim, eu sei que acompanha o consumidor de perto também, até porque faz consultoria, mas o que é que o perfil do consumidor português, em que é que gasta mais atualmente? Enfim, sabendo que anda no terreno a ver. Certo. Qual é que é a maior fração de despesa do consumidor, em média? Naturalmente vai variar muito de quanto é que a pessoa recebe, mas aquilo que nós vemos, os dados estatísticos apontam, é que há 3 ou 4 grandes categorias. Portanto, as despesas com a habitação, que é a principal prioridade das famílias, a despesa com a alimentação e depois alguns créditos e algum divertimento, que ainda existe bastante. E, portanto, tentamos atacar um bocado as várias situações, algumas, nomeadamente ao nível do endividamento, conseguimos atuar ativamente para resolver o problema, outras tem que ser a pessoa, por um lado, a ganhar consciência e, por outro lado, a questionar-se se faz ou não faz sentido essa despesa. Faz sentido renegociar dívidas neste momento? Há cada vez mais gente a renegociar dívidas? Há cada vez mais gente e isto é uma mensagem que é muito importante, porque nós partimos sempre para a negociação, nós, o particular, assumindo que não vai conseguir nada. E se nós partimos já derrotados, não vamos conseguir nada, porque a primeira reação do banco vai ser, atenção, eu não vou renegociar. Agora, o que nós estamos a ver é que os bancos estão
as pessoas estão a deixar de pagar os seus créditos. Crédito à habitação, mais ou menos 6% das pessoas, crédito ao consumo, aproximadamente 16%. E o que estamos a ver é que os bancos estão cada vez mais na disposição de renegociar os créditos para garantir que aquele crédito não entre em cumprimento e, portanto, ter que provisionar nas suas contas, etc. E nós estamos a renegociar para centenas de pessoas e vê-se reduções fortíssimas ao nível das prestações. Portanto, o primeiro ponto é não irmos derrotados, por um lado, à negociação, por outro lado, se calhar interessa procurar algum aconselhamento mais especializado para tentar resolver esse problema, porque é possível. E quando fala, enfim, estamos a falar de entidades bancárias, há com certeza também muito crédito mal parado de empresas para empresas, de indivíduos para empresas. Também funciona nessa escala, tem também cada vez mais procura de indivíduos que querem renegociar as suas dívidas com terceiros? Nós, quando olhamos para uma pessoa, vamos pensar em todas as suas dívidas, quer seja com instituições financeiras, quer seja com outro tipo de instituições. Por exemplo, aquelas dívidas que a pessoa tem. Enfim, nós já estamos a ir um bocadinho além do conteúdo do livro, estamos já a entrar na sua vertente enquanto consultor. Portanto, é bom também para quem nos acompanha que neste momento, independentemente de estarmos aqui a falar do Manual da Poupança, agora estamos a falar do seu trabalho enquanto consultor. Portanto, que renegocia, mais do que renegociar dívidas, tenta orientar um bocadinho a vida financeira das famílias. É estarmos ao lado da pessoa que tem um problema. E estando ao lado desta pessoa, o que é que nós vamos tentar fazer? Vamos identificar todas as suas dívidas, seja a dívida, já nos apareceu com farmácias, com oficinas, com as bimbis, portanto, dívida com tudo. Vamos negociar todas as suas dívidas, portanto, propor planos de pagamento. Porque aquilo que nós percebemos é que as pessoas querem honrar os seus compromissos. E se no passado não o fizeram, muitas vezes foi também porque não houve espaço da banca ou das instituições financeiras para negociar alguns critérios, como sendo o critério do prazo, como sendo a taxa de juros. Já há empresas que reduzem a dívida, portanto fazem um desconto para a pessoa pagar. Portanto, no passado as instituições não ajudavam e hoje em dia estão muito mais abertas e, portanto, nós negociamos tudo. Isto tem um custo, obviamente. Portanto, aqui a família X chega ao pé de si com um pacote de dívida, quer ver como é que pode orientar melhor a vida. Isto tem um valor, o valor é correspondente à renegociação, ao sucesso. Exatamente. Portanto, se nós passamos de prestações médias de 1000 euros para 500, portanto tem aquele valor. Se não houver sucesso, naturalmente que não irá pagar, mas isto para particulares é assim que funciona. E acabamos por ter os interesses muito alinhados. A pessoa quer ver o seu problema resolvido, nós queremos ver o problema resolvido à pessoa e, portanto, existe aqui uma grande proximidade de interesses. João, relativamente à sua obra anterior, o Manual das Finanças Pessoais, essa obra era também um pouco sobre como reinvestir o dinheiro. Sim. Existe ainda procura para este tipo de... Enfim, procura para este tipo de necessidade de reinvestir o dinheiro, ou as pessoas hoje em dia só querem poupar e querem garantir ali o dinheiro numa conta à ordem ou ao prazo? Nós sabemos que o português é muito conservador, portanto vai para os depósitos a prazo e vai para os certificados da Forro, que agora já são mais interessantes outra vez, portanto somos muito conservadores. Mas o que estamos a ver é que, sendo uma das prioridades do banco agora aumentar muito a quantidade de produtos vendidos, o banco está a criar todo tipo de produtos, agora apareceram as obrigações financeiras, etc. Portanto, a pessoa está a ser confrontada com muita oferta. Portanto, o que estamos a ver é que já no campo da preparação da reforma temos dado formação a imensa gente, porque as pessoas estão preocupadas, porque já não vão existir reformas como nós as conhecemos e, portanto, a pessoa tem que começar a planear o seu futuro. E já vemos nos últimos... Acha que essa é a preocupação maior neste momento? Acho que não, naturalmente que não. A preocupação maior é sobreviver a este caos, não, naturalmente. Obviamente não estou a falar enfim, primeiro as pessoas querem sobreviver, obviamente. Claro. Estou a falar em termos de finanças pessoais e em termos de reinvestimento de dinheiro. Durante muito tempo também se procurava novas saídas, investir em moeda estrangeira e por aí fora. Acha que dentro desse planeamento das finanças pessoais, o tentar ver onde é que vão colocar o dinheiro para a reforma ou tentarmos ver, é a preocupação maior neste momento? Ao nível deste ponto é percebermos como é que podemos lidar bem com o banco em termos de poupança e sim, preparar a reforma tem sido um tema que as pessoas têm mostrado muita preocupação. Nos últimos 3, 4 meses já formámos mais de 600 pessoas nesse contexto. Portanto, explicar quais é que são os vários produtos, como é que eu organizo a minha vida financeira, portanto, quantas contas bancárias devo ter, portanto, orientar completamente porque as pessoas não sabem. Se eu perguntar às pessoas o que é um PPR, além de dizer que é um plano de poupança-reforma, que toda a gente sabe, naturalmente as pessoas pensam que é um género de um depósito a prazo. E não é. Tem muitas particularidades que importa conhecer e, portanto, explicamos tudo, como é que as coisas funcionam todas para a pessoa tomar a sua melhor decisão.
Naturalmente que é cada vez um desafio maior, mas o que nós procuramos é transmitir a mensagem simplicidade. Porque muitas pessoas no passado investiram, uns que investiram em selos e perderam o seu dinheiro, outros que investiram em alguns bancos que entretanto perderam o seu dinheiro. Importa que a pessoa saiba sempre onde está a investir e investir nas coisas mais simples. Ações, obrigações, isso acaba por ser o suficiente para a pessoa ter sucesso ao nível financeiro. Se eu vou inventar, se eu vou sair de produtos, vou para produtos mais complexos, então aí a probabilidade de não ter sucesso é muito elevada. João, enfim, voltando agora aqui também à poupança em si própria, em si mesma, qual é que é o maior conselho que dá? Eu vejo aqui muitas sugestões, desde poupança nas telecomunicações, a poupança no supermercado, a poupança, enfim, todas as poupanças que nós Sim. conhecemos, não é? Mas o que é que acha que é essencial o consumidor reter? Eu sei que, por exemplo, também já estão um bocadinho vocacionados para a educação financeira aos filhos, não é? Como é que esta dinâmica entra dentro de casa? Quer dizer, isto começa por um elemento que chega e que tenta saber um pouco como é que se consegue transpor isto para a educação, por exemplo, de um filho. Isso é muito importante. Nós sabemos que enquanto pais estamos numa situação em que estamos cada vez mais está-nos a ser exigida uma dedicação profissional muito maior. Chegamos a casa cansadíssimos, chegamos a casa tarde e queremos muitas vezes compensar os nossos filhos pela ausência ou pela falta de disponibilidade. E o que nós vemos é que famílias com poucos rendimentos, até as famílias que têm mais rendimentos, acabam por estragar os filhos com pequenos presentes que são perfeitamente legítimos. Mas vimos pessoas com rendimentos de 500 euros em que os filhos têm Playstations, têm telemóveis, têm imensos jogos para a Playstation, portanto acabam por ter tudo. E o importante aqui, uma grande mensagem que nós passamos às pessoas é falarem sobre dinheiro em casa. O marido e a mulher têm que falar sobre dinheiro. Muitas vezes o marido está a fazer um crédito e a mulher não sabe. A mulher faz um crédito e o marido não sabe. E falar com os filhos sobre dinheiro. O dinheiro custa a ganhar, portanto, o dinheiro temos que falar com eles para que eles percebam o que é que nós fazemos quando vamos trabalhar, portanto, para que é que vamos trabalhar e para também lhes explicarmos desde cedo como é que o dinheiro funciona. Porque se as crianças acham que nós vamos ao multibanco e o banco nos dá dinheiro, quer dizer, isto está errado. Portanto, temos que lhes mostrar que é um bem escasso. Já dá formação a crianças também? Ou a agregados familiares, como um todo? Acima de tudo a crianças. Dou a pais, individualmente, portanto, como é que eu falo sobre dinheiro com as crianças, e aos filhos. Tivemos uma colónia de férias muito interessante, de um grupo de 400 crianças. Dos 6 aos 17 partimos em 4 grupos, e falar-lhes sobre dinheiro. Sempre na hora, tentando puxar um bocado aquela ideia de a reciclagem entrou em casa pelos filhos. Porque não a poupança poder entrar em casa também pelos filhos. Os filhos costumam ser uma fonte de despesa. E eles próprios têm muitas necessidades e pedem e querem, etc. Mas os filhos podem ser envolvidos connosco para reduzir estas despesas, aquelas pequenas despesas. Portanto... Mas eu sei também enfim, que orienta, em termos empresariais, alguns... Enfim, que as entidades patronais também já estão preocupadas com o nível de endividamento de alguns funcionários. Isto até certo ponto é um case study em Portugal. Esta preocupação ou já é alguma tendência que existe nesta Europa toda e neste mundo ocidental que está a sofrer uma depressão? Nós vemos que em Portugal está a disputar esta situação porque as empresas começam a ver que os colaboradores estão desmotivados, que os colaboradores facilmente mudam de emprego para um emprego que lhes paga mais 40 ou 50 euros ao lado. Porquê? Porque querem aumentar o seu rendimento. Portanto, a empresa quer aumentar o valor percebido do posto de trabalho e muitas empresas, ao nível da sua responsabilidade social, estão mesmo preocupadas com os seus colaboradores. O que acontece lá fora, creio que ainda não aparece nada deste género. É um movimento que tem que começar a ser desenvolvido, porque as empresas ainda têm capacidade financeira. E muitas vezes as empresas ou substituem-se nas dívidas, ou pagam este serviço de consultoria, ou então tentam, com o seu poder negocial, alterar as condições dos créditos dos seus colaboradores. Mas aqui, por enquanto, já começa a ser uma tendência, ou já é uma tendência? Já começamos a ver muitas empresas a procurar isso. Depois vão começando aquelas principais e depois as outras seguem-se. Temos que seguir esse tema então de perto. Sim. João, muito obrigada por aqui ter estado. Muito obrigada também por nos ter acompanhado nesta rúbrica da Ideias em Instante, hoje dedicada à poupança. Muito obrigada, já sabe, na próxima semana estaremos de volta com mais e pertinentes Ideias em Instante. Até lá.